à vontade, na liberdade. Nós estaremos aqui a partir de agora como cooperadores dele e ele como nosso pastor para ministrar a palavra com toda a liberdade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. A esta igreja tão amada, a terra do nosso irmão Petrônio, mas antes de ser a terra do nosso irmão Petrônio, é a terra do meu pai. E me alegra muito estar aqui nesta tarde. Para mim é um privilégio. O Senhor nos colocou lá em Camboritama esse ano, que é a minha terra, e eu vim hoje à tarde aqui cooperar nesta reunião na terra do meu pai, pastor José Cajazeiras Caldas. Este ano foi um ano muito atípico para nós ali em Camboritama, porque nós concentramos todas as nossas baterias, todas as nossas forças para a realização do centenário daquela igreja. Foi uma luta muito grande, porque nós começamos a planejar aquele trabalho já em janeiro, já caminhando para a primeira quinzena de janeiro, e naquela reunião nós decidimos também fazer algumas alterações, algumas reformas no templo para o centenário. E foi combinado de fazermos reformas nos banheiros, porque os banheiros estavam muito precários e a gente iniciou por ali. Mas à medida que a gente foi fazendo, entendemos que precisávamos ter conosco uma pessoa especializada na área, para que não fizesse coisa da nossa cabeça. Contratamos um arquiteto e conversamos com ele, e ele disse: não, nós vamos dar uma melhorada na fachada, etc. Eu digo: a minha preocupação, meu amigo, é tempo. Se a gente puder fazer alguma coisa sem quebrar, vai ser muito bom para nós. Ele disse: não se preocupe, não vai quebrar nada. Nós não vamos quebrar nada. Bom, acertamos tudo. Quando ele começou, daqui a pouco começou a quebra-quebra lá na frente da igreja. Quebrou na fachada toda, quebrou calçada. Eu não ia quebrar nada esse poço, como é que seria, né? Mas graças a Deus, irmãos, que nós enfrentamos, e Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Tínhamos a diretoria da igreja que abraçou o projeto conosco, e nosso irmão Petrônio se levantou lá como um grande ajudador, ficou responsável por toda aquela obra, toda a reforma. Tudo que era necessário, Petrônio estava ali de manhã e de tarde, e graças a Deus nós conseguimos fazer aquele trabalho no tempo aprazado. A gente teria que ter aquela reforma pronta até início de outubro, e graças a Deus ela ficou pronta mais ou menos pelo dia 15 a 20 de setembro. Graças a Deus. Enfrentamos dificuldades, problemas, tinha algumas coisas que era necessário alguém especializado, e a gente viu que a gente não ia poder realizar aquele trabalho simplesmente com pessoas que são acostumadas a trabalhar com pedreiros. Tem que ser alguém que tivesse uma especialização melhor na fachada, tinha algum teclado, etc. E procuramos uma pessoa que era lá em Camboritama, que é uma das poucas pessoas que teria condição de fazer isso. E acertamos com ele para ele fazer, ele estava conosco, seria lá o responsável pela obra. E de repente, irmãos, dias foram passando, como nós não conseguimos fechar a obra, ele nos procurou e disse: olha, eu não vou mais ficar para essa obra, porque eu dependo também de outras, como demorou um pouquinho, eu não vou mais assumir, tá certo? Eu peço desculpa, mas eu não vou poder mais assumir. E eu fiquei muito preocupado
preocupado. E conversando com o irmão Pedro, ele disse assim: pastor, não se preocupe não, pastor. A gente arranja aí uma equipe e a gente vai orientando, vai sair. Não se preocupe não. Pedro, Deus usou Pedro para toda hora me dar uma palavra. Toda hora a gente viu uma dificuldade e ele chegava e disse: pastor, vai dar certo. Vai dar certo. Glória a Deus. E aí, irmãos, esse moço que tinha assumido o compromisso de ficar responsável pela obra, não ia para fazer nada. Mas eu fiquei preocupado. E comecei a orar ao Senhor, para que Deus tocasse no coração dele, para que ele tivesse uma revisão da sua decisão e viesse trabalhar conosco. Irmãos, e começamos a orar. Depois de uma semana, eu estava saindo de manhã bem cedo de casa, quando o telefone tocou, eu fui atender o rapaz. Pastor, quem está falando aqui é Márcio. Está tudo bem? Ele disse: pastor, o senhor ainda quer que eu vá fazer esse trabalho aí? Eu disse: não, esse é o nosso desejo. Ele disse: não, ontem à noite eu não dormi. Aleluia. Eu não dormi porque, conversando com o arquiteto, e eu tenho a impressão que ele achou que eu não tinha condições de fazer esse trabalho. Eu não consegui dormir à noite. Essa manhã, quando ligar, se o pastor quiser, eu vou mostrar que eu consigo fazer. Glória a Deus. Aí disse: eu não dormi porque fiquei pensando nisso. Você não dormiu porque ficou pensando nisso, não. Foi Jesus que deixou você dormir, porque eu estava orando ao Senhor para Ele tocar no teu coração. Aleluia. E ele assumiu lá. Irmão, depois que nós iniciamos o trabalho, depois de uma semana estava trabalhando, ele aceitou Jesus. Está conosco, alegre, servindo ao Senhor. Mas o certo, irmãos, é que conseguimos realizar aquele trabalho. E louvamos a Deus por todos que cooperaram conosco. E o nosso irmão Petrônio, ele foi assim alguém especial nesse desenrolar, podermos como, graças a Deus, foi um trabalho que ia aparecendo as coisas para fazer. Primeiro a gente ia fazer somente os banheiros, o salão, aí depois foi para a fachada, aí depois assim, nós vamos mexer também no púlpito. Eu digo: não vou mexer no púlpito não. O tempo está andando, não vai dar tempo. E a gente começou a fazer aqui, uma fachada muito bonita, e eu disse: eu não vou mexer no púlpito. Mas aí Deus usou a irmã Eunice. Ela disse: por que você não ajeita também o púlpito? Eu disse: não vai dar tempo não. Aí ele disse assim: pois olha, se você não for fazer o trabalho que precisa ser feito no púlpito, aí depois vai ficar igual a um ser público caiado. Pessoal, eu parei, chega na frente da igreja, tudo bonito na frente, mas quando entra, tudo a mesma coisa. Ele disse: não, nós vamos fazer também o público. E começou a quebrar também, e graças a Deus, Deus nos deu graça e conseguimos realizar aquele trabalho. E hoje a igreja, a Assembleia de Deus em Tamboricama, não para nossa vaidade, isso daí não leva a nos envanecer, mas hoje é um dos prédios mais bonitos da cidade. Isso falado por quem mora ali. Chama atenção, graças a Deus. Isso tudo para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, eu gostaria de ler um texto da palavra para reflexão nesta tarde, juntamente com os irmãos. Quero convidá-los a abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim na palavra do Senhor: para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero, nesta tarde, falar um pouco a respeito da importância, da relevância de buscarmos crescer na presença do Senhor. Até porque, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja que, além de ser uma organização, é um organismo vivo. É um organismo vivo. E ela é dinâmica, ela não é estática, ela cresce a cada dia. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, acho que versículo 8, ele diz assim: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, de uma maneira natural, nós crescemos na presença de Deus, crescemos a cada dia, e quando fazemos esse crescimento, acontece segundo os padrões de Deus, aí a coisa é maravilhosa, porque tem um propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor. O crescimento espiritual da igreja, ela sempre foi uma preocupação dos seus líderes, desde o seu princípio. Por essa razão é que o apóstolo São Paulo, ele, orando pela igreja de Colossos, ele pediu ao Senhor, na sua oração, ele disse: Senhor, abençoa esta igreja, para que este povo possa andar dignamente diante de Ti, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos irmãos, crescimento é o mesmo que amadurecimento, é o mesmo que aperfeiçoamento, desenvolvimento. E quando falamos de crescimento, esta palavra implica em dois aspectos. Primeiro, em despojamento, e segundo, em revestimento. Para crescermos na presença do Senhor, nós precisamos nos despojar de muita coisa. Existem coisas na nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas, porque nós ainda não atingimos a condição de varão perfeito. Existem áreas da nossa vida onde o Senhor precisa ainda trabalhar. É como um material bruto que precisa ser trabalhado a cada dia, a cada momento. Mas graças a Deus que Jesus, dentre outras coisas, ele tinha uma profissão, e a sua profissão era o quê? Carpinteiro. E carpinteiro tem uma forma toda especial de trabalhar, principalmente onde há necessidade de um aperfeiçoamento. O carpinteiro pega uma madeira torta, cheia de nós, e ele tem ali equipamentos que ele usa e que vai aplanando e que vai aperfeiçoando. Daqui a pouco você olha: eu nunca pensei que aquela madeira fosse se tornar nisso, pois esse carpinteiro trabalha na nossa vida. Aleluia! Existem coisas na nossa vida que precisa ser aperfeiçoada, precisa ser aplanada. Existe crente que, como madeira, tem um monte de nós, aqueles nós, aleluia, que são próprios das pessoas. Não, isso não é desse jeito, eu não concordo, não tinha que ser assim, tinha que ser como eu estava pensando. Não, esses nós Jesus tira com a tranquilidade grande. Aleluia! Ele tem uma plana especial, ele passa a plana, ele vai realizando, ele vai contornando as coisas, daqui a pouco ele transforma numa peça de valor. Ainda está trabalhando nas nossas vidas. Aleluia! Mas, irmãos,
passei por muitas coisas, mas estou mais para caminhando já para o momento da perfeição. Que nada, irmão, nós precisamos ser mudados a cada dia. Irmãos, é interessante. Eu utilizo assim, um termo assim, que às vezes a minha esposa até diz assim, mas não fala isso para todo mundo, não. Porque eu estou conversando assim, a pessoa fala uma coisa, vai se converter, aleluia. Mas irmãos, crente não gosta muito de ouvir isso, não, eu já me converti, eu já aceitei Jesus, eu já sou convertido, aleluia. Quando é que estamos convertidos aqui nessa tarde? Aleluia! Mas deixa eu contar algo para vocês. Houve um homem que andou com Jesus durante 3 anos. O Senhor o ensinou. Ele foi trabalhado por Jesus de uma maneira muito especial, porque Jesus tinha assim um carinho muito especial por ele, porque sabia que ele precisava de ajuda. Sabe quem foi esse homem? O nosso irmão Pedro. Jesus trabalhou na vida dele. E houve um momento em que Jesus sabia que se aproximava a hora dele ir para o Calvário, para a cruz. De repente, ele chama Pedro e ele diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para se livrar com vocês, mas eu roguei ao Pai por vocês. E aí disse assim para ele: Pedro, e quando tu te converteres, não é tão convertido, não, andando com Jesus, fazendo a obra, pregando, curando os enfermos, fazendo milagres no nome do Senhor. Aí Jesus disse: quando você se converter, confirma seus irmãos. Eu tenho certeza que eu preciso de converter muitas coisas ainda na minha vida. Eu tenho certeza que existem ainda muitas coisas na minha vida que precisam mudar. Mas o carpinteiro está trabalhando. Aleluia! Glória a Deus! O carpinteiro está trabalhando. Grande Deus! Ele vai nos deixar no ponto. Nós vamos alcançar, aleluia, uma situação em que vai ser conhecido como estatura de varão perfeito. E quando não chega esse tempo, ele está trabalhando, e ele sabe como trabalhar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o crescimento ele demanda o despojamento, jogar fora aquilo que não serve, se despojar das coisas que não agradam ao Senhor, aleluia, e depois se revestir de coisas boas. Veja o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha o que está escrito na palavra. 4:22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós temos que nos despojar do velho homem. Tem momentos que o velho homem quer ressurgir, começa a colocar a mão para fora, assim quer sair, aleluia. Temos que nos despojar, bendito é o nome do Senhor. E quando jogarmos essas coisas que não agradam ao Senhor fora, aí sim, aí a gente vai se revestir de coisas boas, bendito é o nome do Senhor. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, 23 e 24, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Isso é algo permanente, não é imediato. Não, quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e você começa a mudar. Eu não concebo alguém que teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor que não tenha mudado, que continua ainda na vida velha, com os mesmos procedimentos, com comportamentos que não agradam ao Senhor.
Porque a Bíblia nos assegura, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Nova criatura é. Os que estão em Cristo aqui nesta tarde. Aleluia! Comigo, eu sou uma nova criatura. Aleluia! Porque eu abandonei os costumes velhos, agora eu estou no Senhor. E as coisas velhas, tem tantas coisas na minha, na sua vida, que a gente queria guardar. Tem gente que não tem coisa na sua casa que faz parte da sua vida velha. Mas Paulo diz assim, as coisas velhas já passaram. Aleluia! Glória a Deus! Quem está em Cristo agora, tudo novo. Bendito é o nome do Senhor. Tudo se fez novo. Grande Deus! Glória a Deus, bendito e exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Então, queridos, precisamos nos despojar e nos revestir de algo que glorifique ao Senhor. Tem que haver mudança em nossa vida. A Bíblia fala a respeito de homens de Deus que mudaram. Existe um servo do Senhor chamado João. Como é que João ficou conhecido? Apóstolo do amor. Que coisa linda, né? Mas quem conheceu João antes? Como é que João era antes? O que ele andava fazendo? Vamos ver alguns aspectos de João antes de se tornar o apóstolo. Primeiro, quando Jesus encontrou com João e com seu irmão Tiago, Jesus olhou para eles e disse: vocês agora vão se chamar Boanerges, filhos do Trovão. Parece que eles eram meio barulheiros. Parece que eles andavam fazendo barulho de nada. Vocês são agora vão se chamar filhos do Trovão. Segundo, João, ele era uma pessoa intolerante. A pessoa, pastor, a sociedade que é guardando, viu aqui, os hospitais falam de João, essas coisas. Ele era intolerante. A pessoa vem bem, por gentileza. No Evangelho com Marcos, no capítulo 9, versículo 38 e 39. Olha nesse texto ali, o nome do ano. Marcos, capítulo de número 9, versículo 38 e 39. Paulo lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos tu que em teu nome expulsaram o demônio, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque tu não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em teu nome e possa logo falar mal de mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Já pensou, irmãos? Senhor, eu vi alguém ali expulsando demônio, mas não é dos nossos, não. Não é da nossa igreja, não. Não é da Assembleia de Deus, não. Então eu proibi. Você não pode fazer isso. Você faz parte da minha igreja. Irmãos, a igreja de Jesus não tem placa. A igreja de Jesus não tem nenhum nome na frente. A igreja de Jesus é composta por homens e mulheres que um dia tiveram um encontro com Ele, passaram a ser novas criaturas, passaram pelo novo nascimento. Esta é a igreja do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu sou assembleano, como diz o nosso pastor Marcos, eu sou assembleano de raiz. Mas, no meu tempo de criança, eu pensei, a nosso texto, a Assembleia de Deus não tinha assim uma aproximação com as outras denominações. Batista, com presbiteriano, não. De repente, na visão daqueles obreiros, todo amor, todo zelo, mas a visão deles só
blasfêmias a respeito do batismo com o Espírito Santo. De igual forma, também os presbiterianos e outros, cada um no seu lugar. Mas quando João disse: Senhor, eu vim ali expulsando o demônio que não é nosso, não tem a carteirinha da Assembleia de Deus, ele disse: João, aleluia, quem não é contra mim é por mim, bendito é o nome do Senhor. Não faça isso. Aleluia. Aí eu fui morar em Brasília. Chegando lá em Brasília, irmãos, primeiro, a igreja que nós vamos trabalhar lá no mundo Bandeirantes, lá no mundo Bandeirantes, ficava um setor de igrejas, que lá em Brasília é o setor. Aí tem a Assembleia Presbiteriana, Batista e tal, e quadrangular, todas uma hora da outra. E de repente, aí nós começamos a fazer amizade com aqueles pastores, daqui a pouco aí começamos a cooperar e entregar um e entregar em outro, aí quebrei essa coisa que eu tinha desde criança. A igreja do Senhor formada por pessoas que têm um outro. Somos irmãos, vamos morar no mesmo lugar, bendito é o nome do Senhor. Quando chegarmos lá, nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos no céu. Há quem diga, os irmãos conhecem isso, né? Quem diga que quando nós chegarmos no céu, vamos ter pelo menos 3 surpresas. Lá no céu, quando nós chegarmos. Há quem diga que nós vamos ter pelo menos 3 surpresas. Que surpresas são essas? Primeiro, a gente vai encontrar no céu muita gente que a gente achava que não ia encontrar. Isso é legal. Segundo, a gente vai procurar pessoas que pensavam que estaria lá e não vai estar. Mas eu falei, quantas surpresas? 2. 3. E qual é a terceira? Qual a terceira surpresa que nós vamos ter? A terceira surpresa é a nossa chegada lá. Eu cheguei! Aleluia! Vem, a graça de Deus me trouxe, eu estou aqui também. Essa é a surpresa. Bendito, exaltado para todo sempre é o nome do Senhor. Então João, ele era intolerante, João, ele era vingativo. O irmão João, o discípulo do amor, ele era vingativo. Veja o que diz a palavra em Lucas capítulo 9, 54. Quem pode me ajudar? Lucas. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu? Oh, Jesus, sua parte foi boa. Sabe por que ele disse isso, meu amigo? Porque Jesus disse assim: procura um lugar para nós pousarmos. E ele procurava na aldeia de samaritanos. E quando eles viram que ele tinha jeito de judeu, de que era de Jerusalém, mas ela não tem lugar para você não. Eles voltaram. Aí João disse assim: Jesus, chegando lá, aquele povo recebeu mal, disse que não tem lugar para a gente. Senhor, quer que eu faça como ele disse, que ora para cair fogo do céu sobre ele, acabe com tudo? O apóstolo amor não foi aceito na sua proposta, queria se ligar. Jesus, botar fogo nesse povo. Ele era negativo, ele era ambicioso, pelo amor de Deus. Falar de João, mas é o que diz a Bíblia. Ele era ambicioso. Olha o que é que diz a palavra. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 37. Quem pode ver, por gentileza? Marcos 10, do 35 a 37. Quem pode ver? E ele lhes disse: que quereis que
mais, Senhor, permita que eu me sinta à tua direita e meu irmão se sente à tua esquerda. Era ambicioso e não pensava nos outros, aleluia. Mas Jesus disse: a mim não cabe dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Isso está sob a responsabilidade do meu Pai. Irmãos, é interessante, irmãos, a gente vê que no meio dos discípulos, no meio do colégio apostólico, aquelas pessoas que andavam com Jesus eram homens, eram pessoas que tinham os mesmos defeitos que nós, viviam discutindo, viviam brigando. Sabe aquele obreiro que vai para o culto e diz assim: quem devia estar dando aqui a palavra era eu tenho muito mais condição, eu sou muito mais preparado, eu não sei por que eu tenho oportunidade para ele. Se fosse eu desse jeito, se fosse eu daquele jeito, eu sou melhor, eu sou maior. Eles também viviam falando isso, viviam discutindo: quem é o maior? Eu acho que sou eu. Não, você não, sou eu. Essa guerra no meio dos discípulos do Senhor Jesus. Aí um dia Jesus chegou e disse: cara, vocês vão discutindo ali. Aí um olho do lado, o outro ficou calado. E Jesus disse: estão discutindo para saber quem é o maior, quem é o mais importante. Vocês querem saber quem é o maior no meu reino? O maior é o menor. O maior que se tornar menor. Bendito é o nome do Senhor. No meu reino é diferente. Se você quiser viver, você tem que morrer. Se você quiser ter vida, bendito é o nome do Senhor, você tem que morrer primeiro. É diferente do reino do Senhor. Aleluia. Os critérios de Deus são diferentes. Bendito é o nome do Senhor. Deus usa critérios que nós nunca usaríamos, porque nós costumamos avaliar pela ótica humana, pela ótica da lógica. Quantos aqui nesta tarde teriam coragem de escolher um jovem chamado Davi para enfrentar um campeão de guerra? Quantos escolheriam? Aleluia. Mas Deus escolheu. Aleluia. Sabe por que você está aqui essa tarde? É porque Deus te escolheu. Alguns olham para você e te desprezam. Eu não sei o que é que Deus viu nesse irmão, eu não sei o que é que Deus viu nessa irmã. Se preocupa com isso não. O certo é que ele viu alguma coisa. Aleluia. Aleluia. E foi ele que me escolheu. Bendito é o nome do Senhor. E para que isso fique bem claro, ele nos assegura lá em João capítulo 16, versículo 15, dizendo: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu, aleluia, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Aleluia! Glória a Deus! Recebeu o Padre Cristo, o privilégio, aleluia! Foi Deus quem nos escolheu. Aleluia! Às vezes as pessoas olhavam assim para mim, uma cara fechada, olhavam assim. Eu não sei o que esse homem tem e tal. É o jeito de cada um. Nós precisamos saber respeitar as pessoas como elas são. Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento. Sabe por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam. Mas não é desse jeito que acontece. Eu tenho que respeitar você como você é, da forma que Deus te fez. Deus não fez nós iguais, aleluia. Ele fez com uma forma e parece que ele quebrou essa forma depois. A forma que Deus te fez não existe mais não, já foi quebrada. Bendito é o nome do Senhor. Então, aceita o teu irmão como ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Mas, amados, por meio do crescimento espiritual, aconteceu uma mudança tremenda na vida de João. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 7, aquele homem que dizia assim: Senhor, vamos orar para cair fogo do céu e acabar com aquela raça toda. Agora, aquele homem, depois que teve a sua vida mudada, transformada, aquele homem depois que cresceu na graça, aquele homem depois que cresceu no conhecimento de Deus, aleluia, agora ele diz assim: filhinhos, olha a sua forma de tratamento, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Aquele homem foi mudado, aquele homem foi transformado, deixou de ser aquele apóstolo tolerante, ambicioso, agora passou a ser um apóstolo do amor. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Versículo 12 diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelos seus nomes vos são perdoados. Pode ser o tratamento, é o seu modo de tratar, mudou completamente. Bendito é o nome do Senhor. Agora, querido, nós precisamos crescer em meio a diversas situações. Nós precisamos crescer em meio às nossas fragilidades, porque às vezes a gente pensa que a gente é muito forte, a gente pensa que é duro na queda. Não, isso não vai me alcançar, eu vou passar por cima, eu vou vencer. A gente tem esse pensamento, mas nós somos cheios de fragilidades. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz que nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Lá ele diz assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro? A salvação das nossas almas, a presença de Deus na nossa vida, a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossos corações. Isso é um tesouro. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é muito sábio. Quando você tem alguma coisa na sua casa valorosa, onde que você coloca? Você compra um cofre, você esconde, bota num lugar onde ninguém possa presumir que ali haja alguma coisa valiosa. Mas a Bíblia diz que Deus pega as coisas boas e valiosas e coloca num vaso de barro. Vaso de barro. Eu sou aqui de Aguaritama, eu sei o que é vaso de barro, porque eu sou muito tempo que não tinha geladeira. Na minha casa não tinha geladeira, a maioria que devia ter, mas eu não tinha. E sabe o que eu tinha na minha casa? Uma jarra de barro, e tinha um pote, e tinha uma partinha para ter água ali. Oh, água gostosa, água partinha de barro, tudo de barro. Coisa bonita, enfeitada, mas se cair, se quebrar. Às vezes a gente pensa que a gente é muito grande. Tu és um vaso de barro, tu és uma jarra, tu és um pote. E dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia! Ele deu esse entendimento a Paulo: eu tenho um tesouro dentro de mim. Quantos aqui têm um tesouro na sua vida? Levante a sua mão, deixa eu dizer algo nessa tarde. Esse tesouro está num vaso de barro.
coisas são grandes. E a nossa fraqueza, ela é revelada à medida que nos aproximamos de Deus. Você pensa uma coisa, mas quando você começa a se aproximar de Deus, aí você percebe que não é como você pensava. É muito diferente. Você lembra de Moisés? O que é que Moisés, quando se aproximou de Deus, falou? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar, eu sou pesado de língua, envia outro. Eu falei isso para ele. Mas quando você lê a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre Moisés, a Bíblia vai dizer que ele era poderoso em obras e palavras. Diante de Deus, irmãos, a gente começa a ver as nossas fragilidades, perceber o nosso tamanho. Não somos nada, não somos ninguém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Quantos aqui já leram a respeito de um grande profeta de Deus chamado Isaías? Isaías era um servo do Senhor, profeta, usado poderosamente pelo Senhor, e ele tinha uma forma que o caracterizava da sua maneira de falar. Ele se dirigia dizendo: ai de vós, pecadores, ai de vós, transgressores, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas um dia houve algo na vida daquele profeta. Dizem os estudiosos que Isaías era primo do rei Uzias. E Uzias morreu. Isaías, muito triste, passou pelo templo. Ele foi ao templo. E quando ele chegou no templo, o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, lhe deu uma visão gloriosa. Revelou-se para ele, mostrou para ele o seu trono, e ele olhou aquele trono e disse, ele começou a descrever, e disse: o seu século enchia toda a casa, aleluia. E ele olhando aquilo, de repente ele viu seres espirituais que voavam sobre ele, e ele começou a descrever os seres. Eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. A glória dele está aqui nesta tarde. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Diante dessa visão, irmãos, o profeta não se conteve. Aquele profeta que dizia: ai de vós, ai de vós. Agora, quando viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Aleluia! Precisamos entrar na presença de Deus muitas vezes para reconhecer as nossas fragilidades, para reconhecer as nossas fraquezas. Aleluia! Para ter esse conceito de crente grande e forte, de crente santo, santarrão. Aleluia! Precisamos chegar na presença de Deus, porque quando chegarmos, nós vamos visualizar as nossas misérias e vamos falar como o profeta: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Aleluia! Agora, uma coisa que eu acho lindo neste quadro é que a misericórdia de Deus é muito grande. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, os meus lábios são impuros. Ele confessou isso. Aí Deus disse assim ao Israel: vai, pega uma brasa, volta,
Toca nos lábios dele. Ele diz que os lábios são impuros, toca nos lábios dele. Porque isto vai purificar os seus lábios. Oh, aleluia. Será que nós entendemos nesta tarde que estamos precisando do teu toque nessa brasa nos nossos lábios, para que eles sejam purificados na presença de Deus? Aleluia. E quando o serafim tocou nos lábios do profeta, aconteceu algo maravilhoso. Aleluia. Porque ele estava como quem estava em êxtase, ele estava como quem estava prostrado, ele viu a glória de Deus, ele não sabia o que fazer, mas quando o serafim tocou com aquela brasa nos seus lábios, aí ele disse assim, pode vir na palavra, ele disse, então ouvi a voz do Senhor. Às vezes nós não estamos ouvindo a voz do Senhor porque os nossos lábios ainda não foram tocados com a graça. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Então ouvi a voz do Senhor que dizia a quem há de ir por nós, bendito é o nome do Senhor. O altar está em chamas, ainda existe brasa no altar. Ainda existe brasa no altar disponível para tocar nos lábios de quem precisa de purificação para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. A fragilidade, ela conduz o homem até experiências grandiosas com Deus. Eu me convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, por gentileza. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Marque esse texto na sua Bíblia. De vez em quando é bom a gente parar em dois, em casa, ler, repetir. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, e o versículo de número 12. Olha o que diz a palavra. 20, versículo 12. Diz assim. Vamos ler do versículo 10 ao 12. Versículo 10 diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitisses que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Agora veja o versículo 12. Marca esse versículo e reflita nele depois. Olha o versículo 12. Ah, Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Mas olha a conclusão do versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Momentos de luta, de dificuldade, em que você para, em que você não sabe nem reagir. O que eu vou fazer? Qual a solução que eu vou tomar? Não sabe o que fazer. Mas esse texto nos dá uma grande lição. Josafá nos ensina como Deus. O problema é sério, a luta é grande, a adversidade é tremenda. E eu não sei o que passa, eu não sei o que sai dessa. Agora tem uma coisa, Senhor: os meus olhos estão postos em ti, os meus olhos estão postos em ti, os meus olhos estão voltados para ti, porque em ti
está ao teu lado, que não te desampara, que não te deixa só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, o fogo não te queimará. Aleluia! Porque eu, Senhor teu Deus, eu sou contigo. Recebe esta palavra desta tarde e coloca a tua confiança no Senhor. Fala-me para Josafá. Eu nem sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu estou olhando para ti, eu estou olhando para ti, porque nem ti que vem a minha vitória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, queridos, crescendo em meio às provas, crescendo em meio às aflições, mas eu gostaria de já caminhando para a conclusão, apenas uma breve reflexão que eu queria trazer para as igrejas nesta tarde, mas eu quero sugerir como proceder para crescer no Senhor, para contribuir com a unidade do corpo de Cristo. Então nós precisamos crescer em alguns aspectos da nossa vida. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar nesta tarde é uma coisa que não é muito fácil não. É o aspecto da humildade. Porque se existe uma coisa que a gente não se acostumou, é a se humilhar. A gente só cresceu grande, a gente só cresceu maior, a gente só quer estar por cima, mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos humilhar embaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Mas eu estou esperando algum tempo, não se apresse não, é no tempo de Deus. No tempo de Deus Ele vai te exaltar, bendito é o nome do Senhor. Então a humildade é muito importante, porque fala do nosso comportamento como servos de Deus. O nosso andar, ele não pode ser digno dessa vocação se não tivermos humildade. Ninguém será digno com presença de orgulho, de vaidade, de soberba na sua vida. Eu queria chamar a sua atenção para a vida de 3 obreiros que a Bíblia cita. 3 obreiros. Está isso lá na primeira epístola de João. Aliás, na terceira epístola de João. Ali João fala a respeito de 3 obreiros. O primeiro obreiro que João fala se chama Gaio. Ele é alguém que dá gosto de falar a respeito dele. João começa dizendo assim para ele: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Ele falando desse obreiro, ele diz: todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Olha o terceiro João. Terceira epístola de João. Glória a Deus. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quem está dando testemunho desse obreiro é o pastor João, já com a sua idade já avançada, mas ele dá testemunho daquele obreiro pelo seu porte, pela sua maneira de agir, de se comportar. E ele diz: esse obreiro dá alegria ao meu coração, porque, irmãos, me perdoem, eu sou obreiro, com os irmãos também, todos são obreiros.
Mas os irmãos podem até não concordar comigo. Mas existe obreiro que é o inventário da tristeza. Mas esse não. Quando você se goza e alegria, quando eu falo a respeito de Gaio. Ele fala sobre outro também. Ele fala sobre um outro chamado de Demétrio. Demétrio. Ele diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E não pode confiar nesse moço aqui. Pode confiar dele, porque ele é uma pessoa que está disposta a trabalhar, ele é respeitador, ele sabe obedecer, é uma pessoa que ama fazer a obra, ama a palavra, anda na verdade, coisa boa. É coisa boa quando a gente ouve alguém dando testemunho de outro dentro dessa linha. Demétrio esse homem, e juntos até a verdade da testemunho dele. Agora, queridos, existe um outro obreiro lá, que esse é uma tristeza. Eram 3 obreiros, 2 uma maravilha, mas o terceiro era terrível. Sabe como é que era o nome dele? Diótrofes. Já ouviu falar sobre Diótrofes? Diótrofes é aquele obreiro orgulhoso, é aquele que se acha crente, é aquele que é maior do que todo mundo, é aquele que quer ter a primazia. Está escrito na palavra, está escrito aqui, não diz. Tem escrito na igreja, mas Diótrofes, que procura ter entre eles um primado, não nos recebe. Era o pastor, mas ele não recebia. Ele procurava ter o primário, ele procurava ser o principal. Tinha que ter destaque, tinha que ser ele, tinha que estar na frente. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, Jesus, que aqui novamente tem esse tipo de obreiro. Glória a Deus. Não tem guardião, viu? Um outro assim mesmo, então. Certo? Mas aqui tem que ter seu obreiro. Quem quer ser o primeiro, quem está na frente, quer mandar mais do que o pastor. Ele não nos recebe. Esse é do Diótrofes. E ele diz: porque se opor, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ficava falando mal do seu líder maior, com palavras maliciosas. E disse mais: e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede aqueles que querem receber. Imagina um obreiro desse numa igreja, o problema, a dificuldade que um obreiro desse traz à igreja do Senhor. Mas eu volto a dizer, não existe esse tipo de obreiro aqui em Nova Cruz. Os obreiros daqui são aqueles que o pastor Jeremias pode dizer assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como o bem vai atual. Tu és um ajudador, Deus te levantou para estar ao meu lado, tu tens estado comigo nos momentos de coisa boa. Quando a gente tem um obreiro que está ao nosso lado, glória a Deus. Conte comigo, conte comigo, conte comigo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, queridos, crescendo em humildade, crescendo na mansidão, gentileza, cortesia, consideração. A mansidão não discute, não resiste, não teima contra a vontade de Deus. Obreiro que quer discutir com o pastor. O pastor é assim, é desse jeito. Não, eu não concordo, não. Eu discordo, não é assim não. Eu não só pensa que não, tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Uma ocasião eu estava fazendo parte da diretoria da igreja. E aí estava participando de uma conversa do pastor presidente com 2 amigos, um era o supervisor do campo e o outro era o governo do campo. O pastor conversando, eu orientando aquele obreiro, ele começou a crescer, começou a ficar grande.
E teve um momento em que o pastor disse assim: eu acho que o melhor vai ser a gente providenciar uma movimentação sobre a igreja. Eu não saio não. Eu não saio não. Depois o pastor supervisor, professor, pastor Marquinhos, depois um amigo meu, pastor Marquinhos, esqueci meu sorriso ali, agradecido aquela rainha que desobedeceu ao rei, que ele chamou para uma flor, e disse: o que ele faz de ser herói? Se não se tomar uma providência agora, todas as princesas do rei vão desobedecer aos seus maridos. É assim que diz. Aqui, esse moço foi feliz com isso. Irmãos, eu digo isso com alegria, não, sabe? Passou-se quanto tempo? 12 meses. Aí houve uma consagração ministerial. E o nome desse rei foi apresentado. E ele passou pela comissão assessora. A comissão assessora aprovou. E depois, aqueles que foram aprovados foram levados lá ao pastor Marquinhos, ele dentro da igreja, para o pastor Marquinhos bater o martelo. Enquanto foi apresentado os nomes, tal. E aí falaram no nome dele. E todos os componentes que estavam ali conosco convocaram que ele deveria ser consagrado. E levantei e disse: não me perdoe, mas o respeito aos irmãos podem ele ser consagrado e sem nenhum problema, não vejo problema com isso. Agora, eu não dou meu voto por ele, porque esse moço se comportou muito mal, como um obreiro não deve se comportar. E alguns ali já conheciam o pai. Por isso, eu não assino, eu não dou para você para mandar. Se não estou a idade, tranquilo, não vou ter nenhum problema com esses mandando, mas eu não vou dar. Por isso é que o demais da diretoria concordando comigo não foi massacrado. E depois eu não sei como é que as coisas acontecem. Participando lá em um dos e pouco tempo depois eu vou para o pastor, eu me perdão, porque eu me confundi daquele jeito, a mulher não falava. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós, como obreiros, precisamos ter muito cuidado com o nosso procedimento, como devemos nos comportar. Isso é em todas as áreas. Olha, se a pessoa desrespeita o líder maior, imagina na igreja que está. Como é que será? Então precisamos ter muito cuidado, agir com mansidão, com gentileza, com cortesia, com consideração. A mansidão, ela não discute, não resiste, ela não teima. Isso é bonito, obreiro teimoso, não. Irmão, nós estamos precisando de um obreiro em tal lugar. Não, comigo não. Caramba. Tem que dizer isso, Rogério? Tem? Mas não é por aqui não. Não se acredita. O obreiro proceder dessa maneira. Tem que agir com mansidão. Nós temos um ensinador por excelência, que ele disse assim: aprendei de mim. Aprendei de mim, não é com o pastor Israel, não é com o pastor Jeremias, não é com o pastor Antônio, é com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então é necessário que o obreiro tenha, é necessário que ele seja longânimo, ter paciência, ser tolerante. A humildade e a mansidão te
suportarmos uns aos outros. Eu preciso suportar o meu irmão que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, embora ele passe por as coisas que eu não gosto, mas eu tenho que suportar. Eu li a respeito dessa ocasião de um grupo de animais. Muito conhecido, nós. É aqui de lado. Porcos espinhos. E eles viviam numa região muito fria, gelada. E de repente, o frio era tão grande que aqueles porcos tinham que se encostar um no outro, tinham que estar bem junto um no outro. E muitas vezes, quando faziam isso, eles se furavam uns aos outros, mas não saíam, porque precisavam do calor. Não saíam dali, era se furando, era só dizendo que vocês estavam ali juntos. Às vezes a gente precisa agir como um corpo espírito. Fica juntinho do teu irmão, que parece que você não gosta dele. Às vezes dá um pouquinho, aleluia, mas Jesus vai se alegrar com você. O nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos chamar os nossos irmãos para fazermos parte do corpo, para vivermos em unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque quando existe essa união, quando existe esse respeito, esse entendimento, a Bíblia compara isso ao derramamento do Espírito Santo, quando ele diz: é como óleo suave que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Glória a Deus. É como um orvalho de amor. Olha que coisa maravilhosa. É a união. É como um orvalho de amor, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você é a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Paciência, capacidade de tolerar os mais fracos, adquirida através do Espírito Santo que vive em nós, tolerando os mais fracos. Outra coisa importante que contribui com a unidade da igreja é a perseverança. A prática de todas essas qualidades fortalece a unidade da igreja pelo Espírito Santo, mediante o vínculo da paz. Meus amados irmãos, que possamos a cada dia buscar crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, crescer na sua graça, porque nós não temos muito tempo para buscar isso. A qualquer momento nós vamos sair daqui dessa terra. Eu não sei os irmãos, mas eu estou esperando isso. Aleluia. Quando nós menos esperar, Glória a Deus. a trombeta vai soar. Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ser tirados aqui dessa terra, bendito é o nome do Senhor, e vai ser algo tão especial, tão maravilhoso, tão glorioso, que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: olha, nós não vamos preceder aos que dormem, nós não vamos chegar na frente dos nossos irmãos que morreram, não, porque eles vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos ser transformados e juntamente com ele seremos arrebatados a nos encontrar com o Senhor nos anos. Versículo 2, ele diz: amados, agora somos
filhos de Deus. Quem se alegra com essa palavra? Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, mas vamos dizer assim: não para aí não, é um privilégio grande, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Existem coisas maiores e gloriosas preparadas para nós. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, glória a Deus, seremos semelhantes a Ele. Irmãos, a pessoa, um homem nascido de cantoretano, comendo farinha, macaxeira, essas coisas, ter um corpo semelhante a Ele, Jesus, isso é um privilégio muito grande. Glória a Deus. Quando isso acontecer, nós vamos ser semelhantes a Ele. Mesma coisa, quando isso acontecer em nossas vidas, você vai poder dar, e nada vai impedir a sua passagem. Aqui agora eu não posso passar, não posso, mas quando eu receber um corpo semelhante a Ele, nada impedirá a minha passagem. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu tenho um sonho. Eu nem sei se esse desejo está perdurando hoje, devido à situação que se passa no Oriente Médio. O maior desejo é conhecer Israel. Um desejo que eu tenho: conhecer Israel. E eu tenho certeza que se eu não poderia agora, enquanto eu estou aqui, quando Jesus voltar, eu vou conhecer Israel como Aleluia! Glória a porque Deus. lá é onde Ele vai estabelecer o seu reino, e nós vamos reinar com Ele. E não haverá mais impedimentos e barreiras, porque seremos como Ele. É como diz a letra daquele hino que diz: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Você vai estar aqui e vai dizer: eu vou a Israel, já está em Israel. Você vai dizer: eu vou ao céu, já está no céu. Não tem nada e servirá de impedimento para você, a não de a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor, Glória a Deus. que vai nos conceder este grande. É, Jesus. Glória a Deus. Grande és tu. Bem-vindo para sempre teu nome, Senhor. Meus amados irmãos, eu quero agradecer primeiro pela paciência do pastor desta igreja, meu irmão, meu amigo Jeremias, e pela igreja. Eu tenho sido paciente, temos estudado esse tempo. Mas quero agradecer pela forma carinhosa como vocês nos receberam, e quero me colocar sempre à disposição que puder contribuir para ajudar em alguma coisa, para fazer, contribuir com o seu crescimento, com a sua edificação, se tiver o meu Deus, conte com o pastor Israel Caldas. Ore por nós, ore pela igreja do Senhor, que está ali em Camaricama. Precisamos das orações da igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.